Olá amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembramos mais uma vez que esse curso que estamos fazendo sobre o passe terão 14 aulas seguidas que publicaremos toda segunda-feira às 20 horas neste canal. Eventuais dúvidas, eventuais sugestões, pedimos que anotem embaixo na seção de comentários e assim que for possível responderemos a todos. Lembramos também que os vídeos permanecerão lá indefinidamente, podendo ser gravados, copiados, assistidos quantas vezes a pessoa assim o desejar. Por fim, lembramos a todos que o nosso curso tem por base o livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula. Então, como nós podemos ver no nosso slide, a nossa primeira aula, o assunto é prece. Lembramos que esse assunto prece é muito abordado nos centros espíritas de maneira geral, em várias preleções, passado de muitas maneiras diferentes. Então o assunto prece nós começamos a abordar na semana passada, quando falamos do pensamento, a forma que nós usamos para pensar como isso funciona em nosso organismo. Na aula de hoje, relativa à prece, nós vamos imaginar o quê? Para que haja a prece, é preciso que tenhamos um enredo mental. Nesse enredo mental significa o quê? Aquilo que nós formulamos no nosso íntimo e desejamos transmitir para aquele ser de nossa devoção. Normalmente nas preces nós formulamos pedidos intermináveis, dos mais estranhos possíveis, Mas é sempre bom lembrar que a prece também tem por objetivo a adoração e o agradecimento, principalmente o agradecimento, que nós temos muito a agradecer no plano espiritual por estarmos aqui encarnados e tentando cumprir a nossa tarefa. Na aula de hoje nós vamos perceber que os assuntos dos nossos slides estarão voltados ao livro de André Luiz, Os Mensageiros, o segundo livro da série Nosso Lar. Como sempre faço em todas as oportunidades que posso, sugiro sempre ao aprendiz, aquele que quer estudar o Espiritismo, que sigam os livros de André Luiz pela sequência, do primeiro até o 13º. Se Kardec nos deu toda a gramática, todo o ensinamento da doutrina espírita, é André Luiz, com essa coleção, que nos dá um ensinamento prático de como ser um espírita. E aí, seguindo lá para o nosso segundo slide, o primeiro da aula propriamente dito, nós vamos perceber o que é a prece. Então, acompanhemos lá. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexpressível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, quando nós falamos da prece, quando nós tocamos nesse assunto, nós vamos voltar mais um pouquinho, na aula passada, do pensamento, o que eu penso, o que ficou irradiado aqui na minha aura, que é possível ver dos espíritos superiores, mas isso tudo está parado, vamos dizer assim. Ele está ali numa inércia. É a minha mensagem, o meu pensamento que está sendo projetado em minha aura, E como é que eu faço para pôr, nós falamos muito isso na aula passada, pôr esse pensamento em movimento. Então nós temos muitas maneiras, mas a maneira mais usual é nós vibrarmos.
vibramos, nós emitimos ondas, como diz lá no nosso slide, é vibração, energia, poder. Nós irradiamos, né, na prece aquele nosso pensamento. Nós deixamos de tê-lo como apenas um arquivo em nossa memória corporal, espiritual, tudo mais, e passamos a externar aquele pensamento, e isso é uma prece. Nós dirigimos para o ser da nossa devoção. Então nós podemos, na prece, voltando lá no nosso slide, semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, que nós nem percebemos tantas vezes o quanto poder nós temos com esse ato de dirigir nossa prece ao ser que nos protege, aquele ser que nós pretendemos nos comunicar. Então, como sempre nós dissemos nas diversas preleções que fazemos em casas espíritas, que nós ouvimos por aí, quando nós dirigimos a prece ao ser que nos interessa, eu quero fazer a prece para Deus, eu quero fazer a prece para Jesus, eu quero fazer a prece ao meu anjo da guarda, ao meu guia, ao meu mentor. Eu sempre faço aquele processo todo do pensamento que nós falamos na aula passada, e agora no momento da prece eu dirijo esse pensamento para aquele ser que eu estou orando. Então nessas preces eu tenho que pôr o que eu tenho dentro, o que eu desejo, de uma maneira clara. Preciso falar em língua diferente, preciso falar em forma diferente, preciso me ajoelhar, não é necessário. O mais importante na prece é o objetivo, a sinceridade, aquilo que eu quero externar. Como nós falamos no começo agora desse slide, nós verificamos que a maioria das nossas preces começa mais ou menos assim: ó Senhor, fazei isso, fazei aquilo, ou seja, pedidos, né? Nós temos uma série interminável de pedidos para o nosso interesse. Quando nós começamos a modificar essa prece e começamos nela interceder por terceiros, fazer os pedidos não para nós, mas para o terceiro, nós estamos numa prece / passe, ou seja, eu estou repassando, pedindo ao plano espiritual, dirigindo a minha ação da prece em prol de alguém que tenha necessidade. Esse poder que a gente tem de buscar, de canalizar a energia, a vibração, tudo que venha do plano espiritual e canalizar para terceiros, isso é a prece e ao mesmo tempo é o passe, é uma coisa única. Lógico que a partir disso nós também temos os agradecimentos, porque não basta eu chegar lá e exigir do plano espiritual, isso não vai acontecer, né? Isso não deve acontecer. Então nós pedimos auxílio e nós nos agradecemos, porque esse ato que nós temos de dirigir a prece em favor de terceiro é uma concessão que o plano espiritual nos dá para consertarmos débitos pendentes nossos de outras encarnações. Então, quando nós somos favorecidos pelo plano espiritual no auxílio a uma terceira pessoa, no auxílio a uma terceira situação, eu tenho mais que agradecer a oportunidade que eu recebo do plano espiritual para poder ter aquele trabalho. Então não é para termos orgulho, eu fiz lá, eu canalizei. Não, nós temos essa obrigação do agradecimento. E no terceiro ponto, que se fala muito da adoração, a adoração não é se jogar no chão, não é falar bonito, não é fazer homenagens à entidade superior a qual nós dirigimos a nossa prece.
mas sim o respeito necessário e transpassar a eles a nossa sinceridade, de entendermos a nossa posição humilde, a nossa posição de pequena ferramenta, pequeno instrumento do plano espiritual para o auxílio ao nosso irmão. Então, esse é a adoração, quando a gente faz, é entendermos, nos colocarmos na nossa insignificância ainda neste momento de nossa evolução e seguirmos, mesmo assim, tentando ajudar ao próximo da melhor maneira possível. Então vamos seguir agora no próximo slide. No nosso terceiro slide, já mostramos um caso concreto, que, como eu disse, esta aula de hoje, ela está bem baseada no livro de André Luiz, é o segundo livro da coleção dele, Os Mensageiros. Nessa situação desse livro, para termos uma ideia, quando a palavra mensageiros aí, vai lembrar bem esse trabalho de médium. Nós somos os mensageiros lá de cima perante a humanidade, através do passe, através da vibração, através do contato psicofônico, escrito e tudo mais. E mostra no livro todo, é interessante que o aluno, que o interessado que está nos acompanhando, sigam esses livros de André Luiz. Nesse Mensageiros, por exemplo, ele mostra muitas quedas de médiuns aqui no planeta, e que hoje estão em condições difíceis no plano espiritual. E é em cima desses trabalhos que o André Luiz traz esse livro para nós aqui. No caso desse slide, o local que acontece essa situação de André Luiz ocorre num pavilhão de um dos postos de socorro na cidade espiritual Campos da Paz. André Luiz, essa é a primeira missão de André Luiz, depois que ele se recuperou no plano espiritual, depois dos 8 e tantos anos que ele ficou perdido no umbral até ser resgatado. Ele começa, pelo livro, a entender que ele começa a melhorar, a aprender, e ele tinha alguns trabalhos dentro do nosso lar. Esse trabalho que nós vamos reportar durante esta aula foi o primeiro trabalho que ele fez em prol da humanidade. Então André Luiz veio numa excursão de trabalho junto com o instrutor dele lá em nosso lar, o Aniceto, e junto com outros estudantes também vieram aprender como se faz o trabalho dos mensageiros, como ocorre esses trabalhos espíritas no plano terrestre. E nesse caminho eles começam lá do nosso lar já num processo mais rápido de volitação, mas quando eles começam a entrar nas zonas mais densas, aí eles já deixam de lado e partem para as caminhadas mesmo. O evidente é que o instrutor teria condições de fazer isso, mas como ele estava levando aprendizes, André Luiz e outros, ele usou dos meios que esses teriam condições de fazer e seguiram a pé em direção da crosta terrestre, quando precisaram se refugiar neste posto de socorro aí, dessa cidade espiritual chamada Campos da Paz. Então, no meio do trajeto, vamos parar, não dá para continuar até o fim no dia de hoje, vamos nos hospedar ali. E foram para esse lugar, foram recebidos pelo administrador desta cidade espiritual Campos da Paz, que tem o nome de Alfredo, que era o diretor daquela cidade espiritual toda. Esse Alfredo tinha uma companheira também de nome Ismália, que não ficava ali, ficava nos planos mais elevados, e mais um monte de trabalhadores, todos para dar assistência. E nós vamos falar isso no meio dos próximos slides, só para nos colocar nessa situação. Então está lá, local, pavilhão de um dos postos de socorro na cidade espiritual Campos da Paz. Descrição do ambiente feita por André Luiz. Nesta cidade espiritual existiam extensas filas de leitos no chão,
ocupados por 1980 espíritos em profundo sono. Aí, entregados que estavam, André Luiz e os seus companheiros lá, o outro que estava mais próximo dele, perguntaram do que se tratava, e o instrutor do que levaram eles lá nesse projeto disse lá: são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Essas pessoas que estavam deitadas em sono profundo tinham essas características. Outros também que estavam deitados acreditavam convictamente na morte como sendo o fim de tudo, sendo o nada, sendo o sono eterno. Nós, com os aprendizados que nós temos aqui, nas diversas religiões que o mundo tem, ou mesmo aqueles que não têm, nós temos essa ideia de que morreu, vou dormir para sempre, o sono eterno, vou descansar para o resto. E o Espírito fixa isso em si, e são esses irmãos que estão nessa condição em Campos da Paz. Dormem porque estão magnetizados, lembra do magnetismo que nós falamos? Pelas próprias concepções negativistas. Eles mesmos se automagnetizam nessa situação. A maioria deles não poderá fugir mais tarde às enfermidades, às perturbações em próximas reencarnações que venham ter. Então essa é a situação que André Luiz percebeu, e o André Luiz é o narrador do livro, da sequência de livros de André Luiz do Nosso Lar, e ele tem esse primeiro impacto, essa primeira situação, essa primeira visão de como é esse lugar. E o que tem a ver isso com o nosso curso de passe? Ora, essas 1980 pessoas que estão lá neste lugar de tratamento para quê? Para serem tratados. Qual tipo de tratamento é dado a eles? O tratamento magnético do passe. Nós estamos lá nesta aula de hoje entendendo o poder da prece num tratamento. Aqui o tratamento é para um ser já desencarnado. O tratamento para o ser encarnado no nosso centro, que a gente vai lá, é idêntico. É idêntico. E quem nos diz que nesses tratamentos de passe também nós não atingimos os irmãos desencarnados, que estão presentes muitas vezes na própria câmara de passe que nós estamos trabalhando. Então sigamos lá. No quarto slide nós vamos perceber a descrição de como era esse tratamento que essas pessoas que estavam lá deitadas em sono profundo recebiam, né? O tratamento era comandado pelo espírito Alfredo, o diretor daquela cidade, Campos da Paz. Precisava naquele local de trabalho máximo silêncio. Aquelas pessoas estavam dormindo naquele sono profundo, e o respeito a elas para que houvesse condição, né, de jogar, de irradiar para eles as melhoras necessárias. Havia essa necessidade de muito silêncio. Existiam lá 80 auxiliares desencarnados, né, do Campo da Paz, que atendiam cada um deles 5 doentes. Então, daqueles 1.800 e tantos doentes que tinham lá, existiam 80 auxiliares, não 8, 5, 8, 40, dá 400. 400 pessoas eram atendidas diretamente. Os outros ainda não estavam em condições. Então, quando eles, entre aspas, amadurecessem para o tratamento, eles iriam ser. Então, essas 80 servidores dessa cidade espiritual trabalhavam 400 doentes que estavam ali. Então está lá, dos 1980 doentes que estavam lá, os 400 mais suscetíveis de próximo despertar eram atendidos. Então, dentro daquele grande quantidade de pessoas desencarnadas que estavam naquele sono profundo,
E com esses trabalhadores eles conseguiam atender 400 que estavam numa condição já de próxima melhora. Os demais ainda tinham que amadurecer bastante para poderem ser colocados, né, em tratamento mais intensivo. Os demais, né, além dos outros, né, os 1580 que não recebiam esse tratamento direto, recebiam alimentos e medicação mais densas, mais comida, sim, mais palpável, porque a gente percebe que depois de desencarnado, nós não temos a necessidade de alimentação sólida. Mas o espírito ainda, quando ele está nesse processo de transição, que ele não se encontrou ainda no plano espiritual, a sua verdadeira vocação, vamos dizer assim, ele ainda precisa de alimentos sólidos. E eles são preparados especialmente para esses espíritos nessas condições, né? Para que possam entender o processo e ir melhorando gradativamente. Segue lá ainda. 266 desses 400 recebiam passes magnéticos, já estavam no momento do passe magnético, né? Alguns poucos receberam o sopro curador, que é um tipo de passe que nós vamos aprender logo mais à frente, a utilização dele, a necessidade, quando é usado, de que maneira correta é feita, tá? Então essa é a descrição do tratamento que era feito lá nessa cidade espiritual Campos de Paz, da Paz, tá? Isso vem, o que eles estão fazendo lá nesse trabalho, essas 80 pessoas, passes, a própria entrega de alimento, cuidados àqueles doentes que estão ali desacordados, né, todos dormindo, é um passe, porque vem de dentro a vontade de ajudar, a vontade de que eles modifiquem a situação espiritual deles. Sigamos lá então. E aí, no nosso quinto slide, nós temos o assunto, a prece de Ismália. Lembra que eu falei no começo que esse Campos da Paz era administrado pelo Alfredo e por Ismália, tá? A Ismália era a esposa do Alfredo quando estavam encarnados. Hoje ela vive nas esferas mais elevadas. O Alfredo administra esse Campos da Paz, né? E conta para o André Luiz por que motivo, por que ela está lá e você está aqui, né? E aí vem bem a nos calhar o assunto, né? Mostrando o seguinte: a Ismália e André e o Alfredo eram casados na Terra, por um ciúme doentio que ele teve da Ismália, por intrigas de pessoas dizendo que ela estava traindo ele, aquela coisa, ciúmes exagerados. Ele acabou rompendo o casamento com ela naquela época, devolveu ela para os pais, saiu, mudou para a Europa com os filhos. A Ismália acabou morrendo aqui no planeta com tuberculose. Aí ele retornou, e esse amigo aí, que seria o causador de toda essa intriga, foi contar a ele depois no leito de morte o seguinte: olha, eu contei, fiz porque eu estava despeitado com relação à sua esposa, que ela não cedeu 1 milímetro para mim, e eu queria confessar isso. Aí ele, cheio de remorsos, veio para o plano espiritual também desconcertado, com muito trabalho. Hoje ele é o diretor deste posto de assistência, mas ainda bem próximo da crosta terrestre, né? Ainda no nosso umbral aqui, tá? Enquanto Ismália, retornando ao plano espiritual, segura de si, hoje vive nas esferas espirituais mais elevadas, e vem aqui mês a mês ajudar o ex-marido, né? E nos trabalhos. E por acaso é o dia que André Luiz estava lá com a comitiva dele e conseguem vê-la intercedendo por aqueles doentes naquele dia, tá? Então segue lá. Nosso quinto slide mostra a prece de Ismália.
Então, todos os dias, né, no final dos dias, eles, todos os trabalhadores, fazem a prece final, né, o passe geral para todos, e nesse dia em especial, a Ismália presente, né, quem é que foi convidado a fazer essa prece, né? André Luiz imaginou que o instrutor dele, que estava vindo com ele, era um professor elevado, seria ele a pessoa, e depois foi perceber que não, Ismália era o ente espiritual de maior elevação ali naquele grupo, e ela aceitou fazer a prece, dirigir o passe coletivo para todos aqueles 1.980 pessoas desencarnadas que estavam em condição de sono profundo. E Ismália começou a prece, né? E foi percebido logo o seguinte: Ismália começou a orar, acompanhada por todos que estavam os outros todos em silêncio. Todos seguiam o que ela dizia, palavra por palavra. Quando nós já falamos isso, que no passe, quando a gente faz o passe nas cabines dos centros, às vezes existe um diretor do passe que vai comandando oralmente as mensagens, né? Então vamos elevando o pensamento, vamos pensar em Jesus, vamos pensar numa cachoeira, e cada um tem a sua técnica de fazer com que as pessoas entrem numa sintonia para receber melhor o passe. E aqui acontece da mesma forma. As pessoas agora, temos lá agora 1.980 pessoas deitadas e um grupo de pessoas ali fazendo a prece. Muitos estão com os doentes espalhados, um grupo aqui junto preparando essa prece, que é um passe coletivo para todos. E ela começa, os demais mentalmente repetem aquilo que ela diz na prece. O enredo mental que ela montou para a prece que ela estará fazendo naquele momento. Então, todos os demais acompanharam, repetiam em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, transformando a ideia da Ismália numa ideia única, numa única vibração. Essa é a ideia da prece coletiva, do passe quando a gente trabalha numa cabine. Todos aqueles irmãos que estão ali tentando aplicar o passe no seu semelhante estão numa vibração, devem estar numa vibração única, numa vibração homogênea, em que um está fazendo a prece e todos estão mentalmente fazendo essa prece vibrar de uma maneira maior. Sigamos lá ainda. André Luiz, ele conta no livro dele, né? Até que ele conta como instrução para nós, né? Ele diz que lá, durante o momento da prece, que ele deveria estar com os olhinhos fechados ou compenetrado, ele arriscou lá um olhinho para ver o que acontecia, porque assim que ele foi o nosso repórter no plano espiritual, trazendo para nós todas essas novidades, o que nos faz entender o funcionamento do plano espiritual, o funcionamento dos trabalhos de aperfeiçoamento da nossa moral enquanto estamos na erraticidade. Então ele mostra lá ocorrências luminosas durante a prece. Então todo mundo quietinho lá, e André Luiz com um cantinho dos olhos reparando e nos transmitindo o que ocorreu quando Ismália se propôs a fazer a prece. Então ele diz o seguinte: Ismália irradiava luzes diamantinas por todo o corpo. O tórax parecia conter uma lâmpada acesa. Estão mostrando a elevação dela, né? Luzes diamantinas, extremamente brilhantes. As senhoras que acompanhavam, aquelas trabalhadoras mais próximas a ela, que ajudavam ao Alfredo cuidar daquela cidade de Campos de Paz,
As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, e predominava nelas a luz azul, a luz de cor azul. Então, Ismalha no topo da irradiação, as senhoras que estavam com ela ajudando no passe estavam em segundo lugar aí, com predominância de cor azul, bastante iluminação também. Depois dela vinha o Aniceto, justamente o diretor que levou o André Luiz para lá, para esse posto de saúde, levou o André para esse posto de tratamento, né? O Aniceto que veio do nosso lar trazendo André e outras pessoas. Então ele percebe que depois delas em brilho vinha Aniceto, que já tinha uma cor, né, de luz lilás surpreendente. Depois dele ainda é que vinha o Alfredo, né, o ex-marido da Ismalha, que era o diretor daquela cidade Campos da Paz, né? Ele tinha já uma cor, da luz dele já tinha uma cor verde mais suave. E depois vinham outros colaboradores lá da casa, daquela cidade espiritual, e só por fim, mais apagadinho, André Luiz e o amigo dele que estava junto com ele, que era o Vicente, tá? E ele reporta também, né, que ele até sentiu algum júbilo em sentir que ele tinha uma certa luzinha, porque também tinha outros que tinham menos luz que ele, mas estavam todos ali trabalhando. Essa é uma imagem de que nós podemos transportar hoje para uma câmara de passe em nosso centro espírita, onde nós trabalhamos, com uns 10, 12, 13, 8, 10 pessoas que estejam ali na condição de médiuns passistas, né? Se nós pudéssemos arriscar um olhinho como André Luiz e termos a capacidade de enxergarmos tudo isso, nós iríamos perceber o que cada um daqueles passistas conseguiria irradiar em termos de luz própria. Não a luz espiritual, é a luz própria. E nós estamos aqui falando agora da nossa luz própria. Essa luz é aquilo que nós temos a oferecer. Lembra que nós falamos nas outras aulas? O que eu tenho a oferecer no passe. O que o plano tem espiritual é outra coisa. Eu tenho o quê? É aquilo que eu tenho. Tá? E seguindo no nosso 7º slide, nós vamos ver agora a outra parte. Nós não falamos das pessoas que estavam ali, agora vamos ver o que vem do alto, tá? Resposta do alto à prece da Ismalha. Ismalha não estava fazendo uma prece, todo mundo não estava pensando junto, não pensavam eles em irradiar energia, vitalidade, amor para aqueles 1980 pessoas que estavam dormindo em sono profundo. Então, eles fazendo essa prece, dirigindo ao alto, o que eles passaram a receber de lá. Então, é a descrição agora, a resposta do alto à prece de Ismalha. André Luiz também com o rabinho de olho dele, percebendo grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variados, caíam sobre todos aqueles que oravam, com exceção dos 1980 que dormiam. Então, eles recebiam, todos aqueles que oraram, recebiam esses flocos esbranquiçados. Caíam com a mesma abundância sobre todos aqueles que estavam lá presentes. Desde a Ismalha, com luz forte, até os que não tinham luz nenhuma. Caíam com a mesma abundância sobre todos os servidores. Desapareciam ao tocar-lhes. Encostou na pessoa, pum, sumiam, né? Começava logo em seguida a sair da fronte e do peito dessas pessoas, né, grandes bolhas luminosas com a coloração e a claridade que os revestia. Então, eu recebia esses flocos,
da minha fronte, do meu tórax, começou a irradiar bolhas, e essas bolhas tinham a mesma coloração minha. Então, se eu tinha a minha luzinha mais azulzinha, essas bolhas azuisinhas. Se eu tinha a minha luz mais apagada, essas bolhas mais apagadinhas. A Ismalha com uma luz potente, com uma bolha de luz mais potente, e assim por diante, né? Essas bolhas que desprendiam dessas pessoas que oravam, elas eram encaminhadas, dirigidas justamente àquelas pessoas que estavam lá deitadas, os 1980 pessoas que estavam em sono profundo. Elas iam dirigidas a ele, as bolhas atingiam os espíritos que estavam em sono, né? As emitidas por Ismalha eram mais intensas e mais rápidas, elas atingiam vários de uma vez só, várias pessoas que estavam dormindo. Os dos outros, cada um ia atingindo conforme cada um tinha de mais ou de menos. Cada qual revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar, né? Então, a Ismalha conseguia atingir bem mais doentes, bem mais pessoas em sono profundo. Os demais, cada um dentro da sua capacidade espiritual, da sua elevação, conseguia também ajudar dentro daquilo que era possível a ele. E André Luiz, olhando, percebendo essa situação, cochichou com o chefe dele que estava do lado lá, o Aniceto, e o Aniceto respondeu da seguinte maneira, né? Na prece encontramos a produção avançada de elementos de força. Elas chegam da providência em quantidade igual para todos que querem ajudar no trabalho divino, né? Mas cada um de nós tem uma capacidade diferente de receber. Então, voltando lá na nossa cabine de passe, quando nós estamos trabalhando em prol dos assistidos da nossa casa espírita, né, que está aquele grupo, nós pedimos na prece de abertura do trabalho de passe, né, a irradiação necessária do plano espiritual. E como está dizendo aqui na prece de Ismalha, o plano espiritual manda para nós uma quantidade igualitária desses, vamos trocar aqui, desses flocos esbranquiçados, de energia, de vitalidade, de amor, de tudo que a gente precisa. Mas cada um de nós recebe de uma forma diferente. E se eu recebo de uma forma diferente, eu passo de uma forma diferente. Então aí a necessidade da nossa qualificação, de nós aumentarmos a intensidade da nossa luz interna. Sigamos lá então para o nosso último slide. Então, no nosso último slide, nós mostramos as consequências da prece. Os flocos que partiram dos trabalhadores multiplicavam-se no ar, caíam sobre os enfermos e lhes penetravam nas células mais íntimas. Essa é a ideia do passe que a gente faz no centro. Quando a gente passa, nós estamos fazendo assim, mas da nossa mão estão saindo essas bolhas de luz, de energia, em direção do assistido, célula por célula do corpo dele. Depois, concentravam-se nas frontes dos doentes. Aí eles traduzem, né? Porque pareciam as múmias, começavam a dar sinais de vidas. Ou seja, aquelas pessoas que estavam deitadas, dormindo em sono profundo, que pareciam múmias colocadas ali. Aqui nos desenhos aqui, a gente vê pessoas até numa caminha bonitinha, mas com certeza a gente vai encontrar situações difíceis no nosso lar, né? Para a nossa visão, né? Elas começavam, conforme elas iam recebendo esses passes magnéticos, elas iam dando sinais de vida. Alguns gemiam, outros falavam em voz altas,
E muitos moviam os pés, as mãos. É um momento que eu tive de choque. Igual quando o médico põe aquele treco lá e né, dá aquele choque no coração da gente, dá aquele pulo. Mas ainda não é levantar e pronto. Né? É um choque, é um momento que ele começa a ter ânimo. 2 que faziam parte dos que receberam toda a assistência se levantaram. Então, já foi naquele grupo dos 400 mais em condições, 2 conseguiram se levantar. Se levantou, consegue se apoiar, consegue receber novas informações, consegue começar a uma nova vida. Essa é a nossa obrigação espiritual como médium passista. Quando nós, independente de fazermos os gestos, a pessoa tomou passe, e daí, como é que foi? Foi bom, sai melhor daqui? Não, a pessoa recebe um choque energético em todas as suas células, que é capaz, dependendo da nossa capacidade de transmitir a ele, porque a nossa capacidade é pouca. Nós pedimos de lá e não conseguimos reter o que tem para passar para ele, vai receber pouco. Então nós precisamos melhorar, se nós quisermos melhorar a qualidade do passe que nós entregamos ao assistido. Então essa é a ideia final, né, da prece. A função da prece é justamente essa, né? Neste caso nosso, da prece é elevarmos o nosso pensamento ao plano espiritual maior, pedirmos a Ele, aqui no caso é o pedirmos mesmo, tudo aquilo que a gente precisa para transmitir em prol do nosso assistido, merecer esse recebimento, dependendo da nossa luz. Então, se a gente quer ajudar muito, eu tenho que melhorar muito para poder ter uma luz mais intensa, que é para poder, quando eu fizer a minha prece em prol daquele assistido, eu poder transmitir a ele o máximo possível. E essa é a nossa quinta aula de hoje, tá? Que nós encerramos agora. Esperamos que todos tenham compreendido. Sugiro, como sempre, mais uma vez, mantenham-se informado com o livro. Tudo que nós passamos aqui é tão simples, tão singelo, acompanhando uma parte ínfima do livro de André Luiz, que fala sobre esse assunto da prece. Mas é uma parte muito ínfima. O estudo desse livro, aliás, o estudo da obra de André Luiz como um todo, é um curso doutrinário do Espiritismo incomparável. Né? E é evidente que nós só vamos conseguir compreender André Luiz a partir do momento que nós tenhamos o conhecimento da doutrina apresentada por Kardec na codificação. Ali nós temos o conhecimento do assunto, e aqui nós temos o conhecimento da nossa vida espiritual. Então, convido a todos que na próxima semana nós possamos estar aqui neste mesmo horário para a nossa sexta aula, que vamos passar aqui e estudarmos juntos. Peço a todos também que, podendo, adquiram o livro, acompanhem e tenham esse conhecimento de uma maneira muito, muito mais bem elaborada do que com essas singelas palavras trazidas aqui por nós. Então, para todos aí, fiquem com Deus e aguardamos na próxima semana para mais uma aula desse nosso curso Passe, Caridade Ensinada por Jesus.